Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do Excel. Essa é a quarta aula do curso do Excel e aqueles que ainda não assistiram às outras aulas, volta lá, tá, no canal, assiste as 3 primeiras aulas, que é de extrema importância para poder entender essa planilha que nós vamos estudar hoje, tá? Então eu peço que aqueles que não assistiram ainda, volta lá e assiste. As aulas são bem rápidas, são bem práticas. Então volta lá, assiste e vem para cá assistir essa aula. Olha só, as últimas 2 aulas nós vimos alguns assuntos e as planilhas eu deixei até aqui já junto com essa pasta. A gente fez um boletim, fez uma planilha com notas. Nós vimos a função se, vimos cálculos com multiplicação, tiramos média, vimos como fazer títulos, usamos referências, tá? E vimos também a classificação da planilha na aula passada, como colocar em ordem crescente, decrescente, alfabética. Então hoje nós vamos estudar valores monetários, trabalhando com moeda, né? Trabalhando com real. E nós vamos também ver questão de porcentagem. Nós vamos trabalhar com porcentagem. Então, para adiantar a aula, eu já deixei essa planilha já pronta, tá? E a situação de hoje é a seguinte: nós temos aqui uma lista de compras, tá? E essa lista de compras normalmente as pessoas fazem para fazer, para não esquecer do produto que vai comprar no supermercado, ou para ao longo do mês controlar a despesa com cada produto. Então nós vamos usar essa planilha para estudar hoje. Então é uma planilha simples. Eu tenho aqui cada coluna, né, tem o seu título, o produto, o nome do produto. Eu coloquei a classificação de cada produto, se ele é grão, se ele é massa, se ele é uma hortaliça, tá? Se ele é uma proteína. A medida, a unidade de medida dele, se é por quilo, se é lata, tá? Se é litro, a quantidade de cada produto que eu devo comprar, o que eu comprei, e o valor unitário de cada produto. Então nós vamos começar a nossa planilha. Primeiro eu quero mostrar a vocês como transformar um valor em moeda. Então esse valor unitário, feijão 3,50, macarrão parafuso 2,80, esse valor ele é em dinheiro, ele é monetário. Então como é que faz para transformar um número em real? Tem pessoas que querem digitar manualmente, né? Vai digitar um valor, ele vai lá e coloca assim, ó, R cifrão, e coloca lá o valor R$10,25, tá? Tem gente que faz assim, ou termina digitando assim 10 reais, né? Ou às vezes não bota vírgula, bota um ponto, R$10,25. Desde já eu quero dizer a vocês que dessa forma está errado. O Excel ele não vai entender isso aí como um valor, vai entender como um texto. Então se porventura você for fazer um cálculo e vai precisar deste valor, o Excel não vai conseguir reconhecer isso como números, ele reconhece como texto, tá? Como alfanumérico, porque você digitou o R cifrão e aí ele não reconhece. Então qual é a forma correta de fazer isso aqui? A forma correta é assim: primeiro, não só no Excel, mas qualquer aplicativo, qualquer programa, primeiro se executa, primeiro se digita, primeiro faz o corpo do texto, faz a planilha. Depois que tudo está pronto, é que você faz a formatação. Então nesse caso a planilha está toda pronta e agora que eu vou fazer a formatação da planilha, como por exemplo, vou transformar esses valores aqui em moeda. Então a primeira coisa que eu faço é selecionar os valores que eu vou transformar em moeda. A quantidade não é moeda, tá? Só o valor unitário que vai ser moeda, eu seleciono. E aqui em cima eu tenho um botão chamado formato, tá? Formato moeda, ou contabilização, contabilizado. Em outras versões tem lá estilo moeda. Então cada versão vai ter, tá, um nomezinho diferente, mas são sinônimos, como estilo moeda, formato moeda, número contábil, contabilização.
você vê que ele tem um símbolo de uma cédula com as moedas aqui na frente, então fica fácil de identificar, tá? Então quando eu clico nele, ó, automaticamente ele transforma os valores em real. Agora sim eu tenho esses números convertidos em moeda. Então olha só, eu quero saber quanto eu gastei em cada produto, tá? Olha, eu comprei 5 quilos de feijão, cada quilo custou R$ 3,50. Então quanto foi o total dessa compra de feijão? Então aí nós vamos usar o cálculo, como eu mostrei a vocês lá na primeira aula, como calcular. Então eu vou colocar aqui ó, o igual, né, porque toda vez que faz um cálculo coloca o sinal de igualdade, é uma regra. É igual a quantidade de produto que eu comprei vezes, que é o asterisco, o valor unitário. Então veja que quando eu vou clicando, não vai aparecendo aqui 5, não aparece 3,50, aparece o nome da célula, ó, é igual a D3 vezes E3. Então, ó, vou repetir, é igual a quantidade, eu clico na quantidade vezes o valor unitário e pressiono a tecla Enter. Tá aqui, eu gastei R$ 17,50 só comprando o feijão. Preciso fazer o cálculo dos outros produtos? Não, eu vou usar a referência que também foi explicado em outras aulas. Então volto aqui para o cálculo pronto, tá? Posiciono o mouse lá com o cursor e clico 2 vezes e eu já tenho calculado aqui todos os produtos. Então, o que mais eu demoraria para fazer, que seria o cálculo, se no Excel não tivesse, ou se eu quisesse fazer manual, eu teria que usar uma calculadora, clicar, digitar. Poderia ter o erro de eu fazer uma digitação errada, e assim pelo menos eu tenho certeza que está tudo correto. Então eu já tenho aqui todos os valores calculados. Deixa eu mostrar uma coisinha a vocês que pode acontecer quando o valor é muito alto. Às vezes, quando vocês estão calculando, aparece a célula assim, ó. Aparece esse monte de joguinho da velha aqui. Então isso aqui, quando acontecer, gente, é porque a coluna está pequena para o que está escrito. Então o que vocês têm que fazer é simplesmente aumentar o tamanho da coluna, tá? Não errou o cálculo, porque às vezes a gente acha que errou. Ah, eu errei, eu vou apagar, eu vou fazer de novo, não é. Isso aconteceu porque a coluna está pequena. É só colocar o mouse aqui, ó, entre uma letra e outra da coluna, no caso aqui entre F e G, e clicar 2 vezes e automaticamente ele vai ajustar ao texto, tá? Então nós já temos aqui o valor de cada produto. E se eu quisesse saber o total da compra, o total dessa compra, o total de quanto eu gastei, como é que eu devo fazer? Olha, como são muitos valores, calcular apontando cada valor, como eu expliquei na primeira aula, poderia demorar um pouco, né? Porque eu tenho aí quase 20 produtos, então eu poderia fazer assim, ó, igual a este valor, mais esse valor, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, e assim eu ir calculando de um por um. Mas nesse caso, como são muitos valores, nós não vamos, ou podemos até fazer, mas não devemos. O cálculo sairia correto, ele ia somar, mas nesse caso aí, você imagina se tivesse aí 50, 100 produtos. Então hoje eu já vou mostrar também mais uma forma de fazer cálculos. Então eu vou fazer assim, eu vou selecionar as células que eu quero calcular, no caso eu quero somar esses valores, e vou selecionar uma célula a mais aonde vai aparecer o resultado. Repetindo, seleciono e coloco uma célula a mais aonde aparece o resultado. E aqui em cima eu tenho um botão chamado de autossoma, tá? Ó, eu clico aqui em autossoma, aí ele já me dá o resultado. Então, ó, as minhas compras, ela custou R$ 555,66. E isso foi o total da minha compra, tá? Eu coloquei aqui um item chamado receita, despesas, saldo e porcentagem, porque aqui eu já vou poder mostrar a vocês mais um cálculo que nós fazemos aqui no Excel. Então digamos
que eu gastei nas minhas compras R$ 555,66. Só que eu tenho um saldo. Olha, eu tenho R$ 700 para passar o mês, para comprar, fazer minhas compras. Então eu digitei lá R$ 700, vou transformar o valor aqui em moeda, vou clicar aqui no formato número de contabilização, ou estilo moeda, e eu tenho aqui o valor de R$ 700. Essa é minha receita. Então assim, se eu tenho R$ 700 e eu gastei R$ 555 em minhas compras, quanto sobrou para mim? Aí é só você fazer um cálculo de subtração. Então, olha só, eu tenho aqui a receita e tenho o total. Então faça assim, ó. Antes eu vou jogar a despesa para aqui. Presta atenção, eu vou dizer que essa célula é igual ao total, tá? Só isso. Ó, então, ó, o meu total veio para aqui. Ó, eu disse que a despesa é igual ao total gasto. Então tá aqui. A minha receita é essa e a minha despesa é essa. E o meu saldo é igual a receita menos a despesa. Então tá aqui. Eu tenho de saldo R$ 144,34. Então, só relembrando, eu disse que a despesa é igual a isso aqui. Então, olha só o que vai acontecer se eu precisar alterar qualquer valor da minha planilha. Preste bem atenção nos valores que eu tenho aqui. Eu gastei R$ 555,66. Mas depois eu notei que 5 quilos de feijão tá pouco para o mês. Então, ó, eu posso muito bem chegar aqui na quantidade 5 e eu vou precisar de 10 quilos. Eu vou colocar 10. Olha só o que vai acontecer. O total com 5 quilos é R$ 17,50, mas eu vou aumentar para 10 quilos. Automaticamente, eu tenho um custo de R$ 35 com feijão. O total da despesa já aumentou, né, de 555 para R$ 573. E agora eu só tenho de saldo R$ 126. Tá? Se eu voltar aqui, ó, para 5 quilos, automaticamente ele vai recalcular a planilha inteira. Isso só está acontecendo porque eu estou usando os cálculos da forma correta aqui no Excel. Então qualquer valor desse que você altere, até o valor do produto que se você alterar, o feijão aumentou, não é mais R$ 3,50, é R$ 5,60. Então automaticamente ele recalcula a tabela inteira. Por isso que é importante fazer os cálculos da maneira correta. Mas hoje ainda eu quero mostrar a vocês como usar porcentagem aqui no Excel. Então, para usar porcentagem no Excel, basta o mínimo de noção de matemática. Eu queria saber aqui, na verdade, quantos por cento da minha receita eu gastei nessas compras desse mês. Tá? Ó, eu tinha R$ 700 e eu gastei 555. Isso equivale a quantos por cento da minha receita? Aí eu vou usar uma regra de 3, uma regra simples de 3. Então vai assim, é um cálculo, então vai ser igual, certo? Eu vou dizer que a minha despesa, ó, vou repetir, é igual a despesas dividido, que é aquela barrinha, pela minha receita e porcento. Então, ó, eu gastei 79,38% da minha receita, do meu salário, do dinheiro que eu tinha nas compras do mês. Eu vou repetir, é igual a despesa dividido pela receita por cento. Tá aí, eu tenho 79,38%. Lembrando que se eu mudar qualquer um desses itens, por exemplo, macarrão parafuso não é duas embalagens, não é 2 pacotes, são 10. Então, ó, automaticamente ele recalcula a planilha inteira. Essa é a importância de usar os cálculos do Excel da maneira correta, tá? Então, olha só, nós vimos aí, né, como usar a multiplicação, usamos o sinalzinho de divisão, que é a barrinha, e vimos também aí uma regrinha simples de 3 para obter uma porcentagem aqui na planilha, tá? Eu quero aproveitar essa planilha e relembrar
o da aula passada, que foi classificar a planilha. Digamos que eu queira classificar minha planilha por ordem alfabética, tá? Eu quero colocar isso em ordem alfabética. Então o que eu devo fazer, quem assistiu a aula passada, é ir lá no classificar, é só clicar na planilha, vou lá em classificar, personalizar, e aqui eu devo escolher por qual coluna eu devo tomar base a minha classificação. Eu quero classificar pelo produto, certo? Ó, ok. E agora eu tenho arroz, bisteca, calabresa, tá tudo em ordem alfabética, tá bom? Ah, mas eu não quero classificar pela ordem alfabética, não quero pelo nome do produto, então vou desfazer. Eu queria classificar assim, eu quero saber qual alimento mais caro, os alimentos mais caros ficarem embaixo, os mais baratos ficarem em cima. Então eu posso classificar pelo valor unitário, né? Eu venho aqui em classificar por, deixa eu selecionar novamente aqui a planilha. Eu venho aqui, ó, em classificar pelo valor unitário ou classificar pelo total, né? Então, se eu classificar pelo total, eu quero que em cima fique o menor valor para o maior, ou eu quero do maior valor para o menor. Então, eu quero no caso do menor para o maior. Então, tá aqui, ó, os menores valores em cima e os produtos mais caros embaixo, tá? Essa é a classificação, nós vimos na aula passada. Então, você volta lá, dá uma olhadinha na aula, que tem uma explicação melhor. Eu vou voltar a tabela para como estava, porque hoje eu vou mostrar mais uma função, que é uma função chamada de filtro. Esse filtro é muito importante, porque assim você vai reduzir a quantidade de planilhas que você precise fazer para um trabalho. Por exemplo, eu queria que aqui eu só queria imprimir na minha planilha, eu queria uma planilha só dos produtos, só das proteínas. Mas aqui está tudo misturado, tem grãos, tem massa, né, tem hortaliça, mas eu queria saber quais são as proteínas que eu tenho na minha lista de compras, ou que eu preciso comprar. Então, para você não precisar digitar outra planilha, ou não precisar copiar e colar em outro lugar, você pode usar a função do filtro. E o filtro funciona assim: no mesmo botão do classificar, eu tenho a opção para filtro. Então eu clico lá e escolho a opção filtro. E olha só o que acontece. No título de cada coluna aparece o título, uma setinha, tá? E essa setinha eu uso para fazer o filtro. Como eu disse a vocês, eu queria que aparecesse, eu queria filtrar e ficasse só as proteínas. Então eu venho aqui na coluna classificação e deixo marcado só o que eu quero ver. Ó, eu vou tirar a seleção de todos e vou deixar marcado só a proteína. Vou clicar em OK. Ó, e ficou só a proteína. O que é que eu tenho de proteína? Eu tenho a sardinha, eu tenho a calabresa, eu tenho bisteca de porco e a bisteca bovina. Excluiu os outros itens? Não. O Excel ele ocultou. Se você olhar aqui, né, as linhas, a numeração das linhas, eu tenho linha 1, linha 2, já pula para 6, pula para 12, 13, 14, 23. Então ele simplesmente ocultou o que eu não quero ver. E se eu quiser voltar a mostrar de novo, é só vir aqui na setinha, onde eu classifiquei, e selecionar tudo. Ok, pronto, ele volta a mostrar todos os produtos. Eu queria que mostrasse só os produtos que eu compro por unidade. Então eu venho aqui, ó, em unidade de medida e deixo marcado só, né, unidade, porque eu quero que só apareça os produtos que são comprados por unidade. Os produtos por unidade eu compro a esponja, o detergente, o sabonete, o shampoo, o condicionador e o pimentão. Volto lá na mesma setinha e mando selecionar tudo, ok, e ele volta a aparecer a planilha inteira. Então eu tenho aí, né, infinitas possibilidades de imprimir
essa planilha, tá? Eu vou só voltar aqui, eu quero imprimir só os grãos, então eu marco aqui grãos, aí eu posso imprimir essa planilha só com o que eu preciso comprar de grãos. Eu posso voltar lá, eu quero agora imprimir as hortaliças, tá aqui as hortaliças, então eu não preciso digitar planilhas separadas, uma planilha só com filtro eu consigo fazer isso aí. Então eu vou voltar aqui tudo, tá bom? Eu terminei, eu não quero mais, não quero usar mais filtro, eu não quero mais nada disso, eu quero que suma essas setinhas, que volte ao normal. É só vir aqui em filtro novamente e filtro, e as setinhas elas somem e a planilha volta ao normal. Então tá aí, algo muito prático, muito simples, e vocês vão usar muito isso aí. Vocês não têm ideia o quanto isso vai ajudar vocês na execução de qualquer trabalho. Então, só para encerrar, hoje ainda eu quero mostrar a vocês, eu vou aproveitar essa planilha e mostrar a vocês como criar um gráfico, que também é uma coisa muito simples de fazer. Eu tive alunos que, quando começou o curso, né, e eles já ficaram assim: poxa, quando chegar no Excel, rapaz, tem lá umas funções, um negócio de função SI gráfico, que o pessoal disse que é difícil. Não é, tá? Função SI a gente viu na aula passada, volta lá, assiste. E gráfico é assim: para você construir um gráfico, você precisa de informações, você tem que ter dados. Então, nesse caso aqui, o meu gráfico, eu quero saber com qual produto eu estou gastando mais. Aí você pode dizer assim: eu não é só olhar para a planilha que eu sei aqui, ó, o produto que eu gasto mais, o que eu gasto menos. O produto que eu gastei mais aqui foi a calabresa, R$60. Mas o gráfico é uma forma visual de apresentar valores, tá? Você com o gráfico, você pode mostrar já valores prontos. Então, nesse caso aqui, eu vou precisar de duas informações na planilha. Eu vou precisar do nome do produto, tá? Que vai entrar no meu gráfico. E eu vou querer também saber o quanto eu gasto com cada produto. Então, eu vou ter que selecionar o que eu preciso para o gráfico. Então, eu vou selecionar a coluna aqui, produtos. E eu também vou selecionar a coluna total, que é quanto eu gastei em cada produto. Agora, vou selecionar. Viu o que aconteceu? Quando eu selecionei total, ele tirou a seleção da coluna produto. Se eu selecionar a coluna produto, tira a seleção de total. Então, como é que faz para selecionar colunas distantes? Para selecionar a coluna distante, faz assim: você vai selecionar uma coluna primeiro, tá? Vai segurar a tecla Ctrl no teclado, uma teclinha lá, CTRL, Ctrl, e vai selecionar outra coluna. Clique e arrasta. Agora sim nós temos duas colunas distantes separadas. Pronto. Selecionou? É só vir aqui em cima no menu Inserir, e aqui já escolheu o modelo do seu gráfico. Os mais usados é esse aqui, coluna, e o pizza. Então eu vou escolher esse coluna. Então quando eu clico, ele vai perguntar como é que eu quero o modelo. Tem esse forma aqui de cones, tá? Tem em forma 2D, 3D. Então eu vou escolher um simples, esse primeiro, tá? E aqui eu já tenho o meu gráfico. Ele é criado uma espécie de imagem, então você pode arrastar, pode tirar de cima da planilha, pode aumentar o tamanho dele, tá? E tá muito fácil agora de ver qual o produto que custou mais, A maior coluna aqui é de calabresa. Veja que ela passou da linha dos 80. Então ela custou para mim, a calabresa, mais de R$80, né? Tá aqui, R$82,50 de calabresa, né? A que eu gastei menos foi a esponja. Tá aqui, esponja, não chegou nem na linha dos R$10, então tá lá, R$4,20. É só colocar o mouse em cima da coluna que aparece o valor, tá bom? Eu coloquei o mouse, A bisteca de porco, ele parou na linha dos 60, então eu gastei R$60. Deixa eu ver outro aqui, O shampoo parou na linha dos 50, gastei R$50 com shampoo. Então, muito fácil. Se eu quiser apagar o gráfico, é só clicar aqui no gráfico e deletar, e ele some.
Ah, mas eu queria que o gráfico ficasse sozinho numa folha. Eu não queria que o gráfico ficasse junto com a planilha. É mais fácil ainda. É só selecionar a coluna produto, seleciona a coluna total e pressiona a tecla F11 no teclado e eu já tenho um gráfico pronto. Tá aqui. Já apareceu aqui na barrinha das planilhas. Eu tenho aqui as planilhas das aulas passadas. Eu tenho a planilha dessa aula e eu tenho o gráfico aqui. E depois que ele está pronto, eu posso fazer as alterações que eu desejo aqui. Eu posso mudar o modelo do gráfico, tá? Você pode fazer a alteração que você quiser, tá bom? Vou voltar aqui para a planilha. Então, muito simples. Vou fazer de novo. Ó. Seleciona e pressiona a tecla F11 e tá aí o gráfico pronto, tá? Eu já tenho dois gráficos aqui, tá? Ó, tenho dois gráficos. Então, se você quiser mudar, você pode mudar aqui a cor, tá? Mudar o design dele. Você pode mudar aqui, ó, o tipo do gráfico. Você pode colocar aqui, ó, o pizza. O pizza é bem legal porque ele mostra em fatias, tá, gente? Tá preto e branco aqui porque minha impressora está configurada para preto, é uma impressora laser, tá? Deixa eu voltar aqui, fica mais fácil de a gente ver. Eu vou fazer um gráfico aqui pizza para a gente ver. Então, o gráfico em pizza é mais fácil ainda de ver porque a maior fatia foi onde eu gastei mais. Ó. A maior fatia lilás está aqui, R$ 82,50. 15% do meu gasto das compras foi com a calabresa. E o menor foi a esponja, 1% do meu gasto, R$ 4,20. Então, ó, tá aí o gráfico facílimo de fazer, tá bom, pessoal? E aqui nós encerramos a aula de hoje. Até a próxima.